O ex-vice-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, saiu na frente na votação da super terça, a mais importante disputa das primárias democratas. Biden venceu em 9 dos 14 estados em disputa, enquanto o então favorito e líder nas pesquisas Bernie Sanders conquistou apenas 4. Antes da divulgação do resultado da Califórnia, Joe Biden falou aos apoiadores que vai ganhar a indicação democrata, abre aspas, com certeza absoluta, e que vai vencer o presidente mais perigoso da história do país, nas palavras do senador. Evidentemente, ele se refere a Donald Trump, que é favorito na tentativa de reeleição nas eleições de novembro. O resultado até agora coloca pressão sobre a candidatura de Sanders. Isso porque, além dos números da super terça, esse é um dado importante também, uma notícia importante que surgiu hoje, o também candidato Michael Bloomberg, que foi prefeito de Nova York 3 vezes, desistiu da campanha e declarou apoio a Joe Biden. Aliás, ele gastou a fortuna de 500 milhões de dólares e acabou saindo da disputa. Quem vai participar conosco a partir de agora de Os Pingos nos Is? Convidada ilustre. Vamos dar boa noite para Ana Paula Henkel. Fala conosco direto dos Estados Unidos, a Ana Paula do vôlei. Tô aqui com Augusto Nunes no estúdio, Zé Maria Trindade, direto de Brasília. Boa noite, Ana. Boa noite, Silvio. Boa noite, meu querido amigo Augusto. Zé Maria Trindade, sempre uma honra estar aqui com vocês. Boa noite, Ana Paula. Eu queria pedir licença, Silvio, porque eu não estava aqui na época em que isso aconteceu. Eu queria manifestar a minha incondicional solidariedade a Ana Paula, que nem precisa disso, por ter sido também ela atingido por uma figura aí tão calhorda que não terá o nome citado aqui nesse programa, porque ele quer são os seus 2 minutos de fama. Esse ex-jornalista, que hoje é sustentado pelo PT em redes sociais, sei lá o que ele faz direito, e tem alguma TV clandestina onde ele trabalha também, esse cara, a Ana Paula talvez nem saiba disso, foi ele que num programa de televisão da ESPN pediu publicamente que fossem demitidos aí 6 jornalistas, né, numa lista em que eu tive a honra de ser incluído por ele. Como o critério da meritocracia é seguido por algumas empresas, ele não só, eu continuo trabalhando como vocês todos podem testemunhar, estou aqui falando sobre ele. Ele perdeu primeiro o cargo de chefia, depois o emprego, não festejo o desemprego de ninguém, mas ele mereceu, e eu também não me preocupei muito, porque eu sabia que ele seria imediatamente socorrido pelo programa social mais eficiente que o PT já montou, que é o programa Desemprego Zero para a Companheirada. Ele já foi recolhido, né, do naufrágio, foi salvo do naufrágio por esses petistas, né, que são gratos ao trabalho sujo que ele faz, e ele aproveitou a oportunidade para atacar a nossa querida Ana Paula Henkel, porque eles não toleram a visão da integridade, né? Coisa que a Ana Paula tem de sobra. Então, Ana Paula, se você ainda não sabia disso, você foi condecorada pelo ataque dessa figura que reafirma uma frase que eu vivo repetindo, não há figura mais sórdida do que aquela que pede que alguém seja demitido. Ele foi. Ana Paula, então eu vou passar a palavra aí para você. Evidentemente quero a sua avaliação sobre a tal da super terça, mas especialmente sobre essa desistência do Michael Bloomberg e evidentemente o que isso significa a partir de agora nessa corrida democrata pela escolha de quem vai enfrentar Donald Trump em novembro. Bom, primeiramente, obrigada, Augusto, pelas palavras. A gente segue aí fazendo o nosso bom trabalho e falando o que tem que ser falado, não ajoelhando para o politicamente correto ou para essa turba aí que tanto mamou, né, nas tetas do Estado durante tanto tempo e que agora a boquinha secou. Então, a única forma não é atacar os nossos argumentos, mas sim os mensageiros. Então, obrigada, Augusto. Bom, Silvio, Augusto, Zé, a super terça pegou fogo aqui, porque a gente teve uma virada absolutamente inesperada do vice de Obama, né, o Joe Biden,
que estava praticamente morto, né? Nos últimos debates ele foi muito mal, os números dele caíram bastante, ele estava ali brigando pela 4ª ou 5ª posição. Aí no sábado ele conseguiu sair vitorioso da primária da Carolina do Sul, depois de ter um apoio ali de um congressman, de um deputado muito importante ali, o Jim Clyburn, num estado onde o Obama é muito querido. Então ele, como vice-presidente do Obama, ele trouxe todo aí esse apoio da Carolina do Sul, e essa vitória, assim, com uma margem muito grande na Carolina do Sul, deu um novo fôlego a Joe Biden, que precisava desse novo fôlego para a superterça ontem, porque a superterça, os delegados, são 1.344 delegados sendo disputados na superterça, 415 só na Califórnia. A Califórnia ainda não acabou de ser contado, porque aqui na Califórnia você pode mandar o seu voto pelo correio. Então eles ainda estão sendo computados. Mas logo depois que ele teve esse fôlego na Carolina do Sul, duas baixas importantes, que é o Pete Buttigieg e a Amy Klobuchar, que são considerados candidatos democratas, candidatos moderados na ala democrata, saíram da corrida e foram correndo para o Texas, lá para o rally do Joe Biden, declarar publicamente o apoio a ele. Isso deu mais um novo fôlego a Joe Biden, e numa reviravolta aí, porque Bernie Sanders estava na frente em todas as pesquisas e começando a se isolar, agora virou. Biden está comandando aí as pesquisas e Sanders agora está atacando todo esse apoio que Biden vem recebendo do establishment, né, democrata. Maria Trindade, passo aí a bola para você, e aí você bate bola com a Ana Paula, diga lá. Pois é isso que eu acho muito legal. Eu disse que enquanto aqui o Supremo estava julgando ali pequenos partidos políticos e tal, eu dizendo sobre o bipartidarismo funcionando nos Estados Unidos, e a gente assistindo de camarote aqui o processo eleitoral no início, né? E com a possibilidade de candidaturas avulsas ou independentes nos Estados Unidos. E esse arranjo eleitoral, desta forma, esse processo, leva a que os partidos criem relações com os militantes, e isso é muito bom, é muito interessante. Agora, Ana Paula, o que a gente vê por aqui e a impressão que se tem é de que, diante da situação econômica atual dos Estados Unidos, com pleno emprego, e o pleno emprego bom, o emprego de qualidade, não um emprego ruim, né? E um país respeitado, um discurso muito de defesa do próprio americano, né? Isso coloca o Donald Trump numa posição bem superior e dá a impressão de que os democratas, numa missão muito difícil, estão, na verdade, tentando definir ali o nome de alguém para ser derrotado por Donald Trump. Eu sei que política no mundo inteiro é assim, é sujeito a trovoadas e ventos, mas existe possibilidade de uma possível virada aí, já falando do Trump, dele perder? Bom, possibilidade sempre existe, né, Zé? Mas pelo andar da carruagem aqui do cenário político, Trump caminha para a sua reeleição. Até porque os dois candidatos que lideram hoje as primárias democratas, Joe Biden e Bernie Sanders, eles hoje eles pertencem a dois espectros muito distantes dentro do partido. Então, quem vota em um não vota no outro. Então, se Bernie for o nome do Partido Democrata, os apoiadores de Biden já falaram, já declararam que não vão votar no Bernie e vice-versa, porque as políticas são muito extremas e muito diferentes. O Bernie Sanders é um socialista daqueles, assim, de deixar Cuba corado, né? Venezuela orgulhosa. Então, o americano médio está com muito medo de Bernie ser esse nome. Então, quem vota em Biden não vai votar no Bernie Sanders. E o interessante dessa briga agora é que, como esses dois agora vão entrar num combate mais técnico e mais direto,
Bernie vai começar a colocar todas as políticas dos 8 anos de Obama, onde Joe Biden foi vice, ali sob o holofote, né? O que deu errado, as coisas que não funcionaram, e isso só vai beneficiar Trump. Agora, como você bem disse, Zé, a economia está de vento em popa por onde você anda nos Estados Unidos, até aqui na Califórnia. O que tem de cartaz nas lojas e nos estabelecimentos de contratando, essa demanda por emprego, né, por pessoas, porque tem muita vaga de emprego, isso aí está aquecendo a economia. A reforma tributária da administração Trump trouxe bons números. Os números do desemprego entre negros e latinos são os números mais baixos da história, e acordos comerciais também, como o acordo dos Estados Unidos com o México e o Canadá, agora foi assinado. A primeira fase do acordo comercial com a China também foi assinado. Então, o caminho econômico dos Estados Unidos, ele vem sendo muito bem pavimentado. E nesse ponto, Zé, Silvio, Augusto, o americano ele é muito pragmático, né? Se a economia está indo muito bem, eles não gostam muito de mexer nas peças desse jogo, não. Ana, pois é, exatamente, acho que você tocou num ponto interessante, que é justamente a questão da economia, né? E a economia nos Estados Unidos vai de vento a favor, né? O vento é favorável nesse momento, o desemprego caiu, né? Então, portanto, goste ou não da figura do Donald Trump, ele tem um governo que tem o que mostrar, tem números para mostrar, porém, a questão do coronavírus, de alguma forma, chacoalha um pouco os mercados. Eu queria a sua percepção, você está aí nos Estados Unidos, como é que a imprensa americana trata essa questão neste momento, e também a percepção sua aí como analista nas ruas e etc e tal, e em relação ao coronavírus, quanto que você acha que pode ter um impacto ou não? Bom, hoje, infelizmente, nós tivemos aqui na Califórnia a notícia da primeira morte devido ao coronavírus, né? Então, é uma preocupação grande aqui nos Estados Unidos, e os democratas, como a líder da Câmara, Nancy Pelosi, que liderou todo o processo de impeachment do Trump, está usando o coronavírus como uma arma política. Só que como o americano ele já vem acompanhando todas as formas de impeachment e de puxadas de tapetes desde o dia que o Trump assumiu a Casa Branca, o americano, até o democrata moderado, já está entendendo que usar essa epidemia séria e preocupante como uma arma política pode ser mais um tiro no pé dos democratas. Todos os recursos em relação à saúde e a pesquisas para o coronavírus estão sendo, todas as medidas estão sendo tomadas, e o americano ele sabe que o mercado, se balançar um pouco, é porque o coronavírus é uma preocupação mundial, mas hoje o mercado acordou um pouco mais animado depois do nome do Biden sair da super terça. Então, eu acho que o americano, no momento, está conseguindo separar o que realmente é o coronavírus em relação ao governo de Donald Trump. Ana Paula, aqui no Brasil, alguns colunistas que não entendem muito dos Estados Unidos, mas sempre dão palpite aí. Alguns colunistas acharam brilhante a estratégia do Michael Bloomberg, que resolveu não disputar as primeiras 4 prévias, foi isso? E entrar só na super terça com todo o seu dinheiro e toda a sua empáfia aí para revolucionar o quadro, aí mudar tudo e sair como candidato imbatível. Essa estratégia, se eu estou entendendo bem, se eu li os números, essa estratégia naufragou, né? Naufragou, a campanha dele já nasceu meio morta, viu, Augusto? Porque quando você não participa das primeiras primárias, existe alguns prós que alguns analistas acham que vale a pena arriscá-los,
mas a verdade é que a mensagem que você passa é que você não se importa muito com aqueles estados, com aquelas primárias ou aqueles cálculos, e você vai abocanhar só o que realmente interessa, né? A super terça. Foi um erro, inclusive, não na mesma proporção, mas um erro que a Hillary cometeu em 2016, de não visitar, de não fazer campanha em alguns estados, onde ela considerava alguns estados seguros, né? Eram swing states, né? Aqueles estados que a gente considera roxos, porque eles às vezes votam republicano, às vezes votam democratas. Então a Hillary não participou de muitos rallies e não fez campanha em alguns desses estados, e Donald Trump fez. Então essa foi uma diferença na eleição de 2016. E o Bloomberg agora gastou quase 600 milhões de dólares, né? A fortuna dele é estimada em 68 bilhões de dólares, e 600 milhões de dólares para o ralo. Outra coisa, a imprensa brasileira convencional previsivelmente torce, né, pelo candidato democrata? O pré-candidato. Você está falando do Biden ou do Sanders? Não, do Sanders. Uhum. Torce, tá? Então, nesse domingo saíram vários artigos explicando como é que ele conseguiria, primeiro, unificar o Partido Democrata e depois vencer o Donald Trump, né? Com o apoio do centro, até de alguns setores da direita, etc. Eu achei muita maluquice nesse negócio todo mas achei que ele até sobreviveria, ultrapassaria essa super terça com mais musculatura. O que aconteceu com ele? Por que o Biden superou o Sanders com tanta facilidade em estados onde parecia equilibrada a disputa, né? Bom, primeiro ele conseguiu o apoio do Beto O'Rourke, do Pete Buttigieg, da Amy Klobuchar, esses que são considerados candidatos democratas, declarando esse apoio, né, trouxe o eleitorado junto a Biden. E eu acho que o próprio discurso do Bernie Sanders, Augusto, ele é muito radical até para um eleitor democrata. O discurso do Bernie, ele faz muito barulho e ele é muito eficiente com os millennials, com as pessoas mais jovens, porque ele oferece um estado maior, muita coisa de graça, universidade, perdão de dívida estudantil, dívidas universitárias, de empréstimos bancários para pagar a universidade. É muito, como a gente fala aí no Brasil, é muito 0800, né? Ele oferece muita coisa de graça e ele não consegue falar de onde ele vai tirar esse dinheiro. Então, toda vez que ele é confrontado nos debates em relação a isso, porque ele vai ter que aumentar a carga tributária da classe média, ele dá uma disfarçada, muda de assunto, mas o discurso funciona para as pessoas mais jovens, enquanto esse discurso não funciona para aqueles acima de 37, 38, 40 anos, como as pesquisas estão mostrando. Então, acho que o grande problema do Bernie, e que essa é uma análise errada de que ele vai unificar o partido, muito pelo contrário, ele divide o Partido Democrata. E os superdelegados estão muito preocupados com o nome dele chegando muito lá na frente na Convenção Democrata. Só para explicar um pouquinho para o brasileiro, os dois nomes que chegam muito próximos em números na Convenção Democrata, que acontece em julho, os superdelegados eles podem escolher até quem está em segundo. Então, a turma aí do Bernie tem medo que os superdelegados acabem escolhendo o Joe Biden na Convenção Democrata em julho. Então, por isso que eles estão tentando dar um fôlego maior e aumentar esses números do Bernie, porque senão os superdelegados eles não vão carimbar o nome do Bernie, porque o discurso dele é socialista ao extremo, até para o eleitor democrata. Vou chamar o Zé Maria Trindade de novo. Diga lá, Zé. Essa é uma curiosidade, porque a história dos candidatos independentes, qualquer um pode ser candidato, né?
Por que não vinga, Ana? E por que não um candidato, nenhum deles vai para ser candidato independente? Se é uma legislação aqui no Brasil, eu te garanto que vários candidatos filiados em partido político simplesmente não teriam esse trabalho, né, de disputar as prévias e iria logo como candidato avulso. Como é que é essa história dos candidatos avulsos ou independentes aí? Os candidatos avulsos ou independentes, eles têm uma fama de divisão, de roubar alguns votos ou de um determinado candidato republicano ou de um determinado candidato democrata. Para reeleição, por exemplo, do George Bush, do pai, em 1992, o George Bush que era vice do Reagan, e aí foi eleito logo depois que o Reagan encerrou seus 2 mandatos. Para a reeleição do Bush, teve o candidato Mondale, que era um candidato ali que tinha umas políticas muito parecidas com as políticas republicanas, acabou dividindo a base eleitoral republicana, dando a vitória a Bill Clinton. Então, esses candidatos independentes hoje, eles, na verdade, eles se tornam uma ameaça para os partidos, né? Então, acaba que eles não conseguem tanto apoio assim. Muito bem. Ana Paula Henkel, quero te agradecer aqui pela participação e os pingos nos is. Seja sempre bem-vinda, apareça mais vezes. Obrigada, estamos aqui, é um prazer estar aqui com vocês e aos brasileiros ainda tem mais uma outra super, não é tão super quanto essa terça, mas tem uma terça agora que são vários estados também, a próxima terça a gente tem que ficar de olho porque essa eleição com certeza afeta a relação também do Brasil com os Estados Unidos. Um beijo a vocês, então obrigada. Volte na próxima terça e um beijo, Ana Paula. Obrigada, um beijo, bom trabalho.